Vamos orar por essa palavra, irmãos, para que Deus fale conosco, amém? Hoje é um culto muito especial, o culto de ceia, onde nós lembramos da morte do Senhor Jesus por nossos pecados, pela sua ressurreição. Deus, nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha avivar, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Não queremos apenas cumprir esse momento aqui, esse ritual, Senhor, de domingo à noite, mas queremos ser avivados, transformados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, irmão, amada irmã, em 1 Coríntios, capítulo 11. Receba. Só quem é mais velho entendeu, né? 1 Coríntios, não vou explicar a piada. Quem não entendeu, que não entenda. Primeira Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ficar por aqui por enquanto. Hoje é culto de ceia, irmãos, todos sabem, né, que nosso segundo domingo no mês é o culto de ceia. Eu não costumo sempre, em culto de ceia, falar sobre ceia, mas o Senhor me chamou a atenção a respeito desse assunto para que a igreja pudesse ser, mais uma vez, edificada por esse tema tão importante. Não significa que no culto de ceia sempre tem que falar sobre ceia, mas a importância da ceia, muitas vezes, nós lidamos como apenas um culto especial, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é apenas um culto especial, onde esse culto eu não posso faltar, né? Ou esse culto tem um valor diferente na minha fé, mas é um mandamento do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o próprio Senhor falou para ele. Então, possivelmente, Paulo teve uma experiência com Jesus, esse Jesus já ressuscitado, esse Jesus já, à destra do Pai, porque Paulo não viveu com Jesus no seu ministério. Então, o Senhor apareceu a Paulo, possivelmente, revelando a Paulo o que aconteceu no dia da ceia do Senhor. Estavam apenas ali os discípulos de Jesus naquela ceia, então Paulo não estava lá, mas Jesus falou para Paulo a respeito disso. Então, Paulo traz esse recado que o Senhor passou para ele, e ele transmite à igreja. Mas por que Paulo ele está falando sobre isso? Se você ler no capítulo, nos versículos anteriores, Paulo está falando que não pode acontecer na ceia. Ele está relatando ali porque a ceia que acontecia na época dos primeiros cristãos não é igual à ceia que nós fizemos hoje, irmãos. A intenção é a mesma, mas o formato era diferente. A ceia que acontecia era comida mesmo. Eles comiam juntos, partiam o pão juntos e tomavam o vinho juntos, né? Então, a ceia era isso. O que estava acontecendo? Como realmente era comida,
muitos iam para a ceia para encher a barriga. Muitos iam para a ceia para ficar embriagados com o vinho. E Paulo começa, nos versículos anteriores, a corrigir eles sobre essas coisas, que a ceia não é para isso. Paulo, ele dá um conselho aqui, até nos versículos anteriores também, que nós damos para os nossos filhos em casa, né? Quando for para uma festa, come antes, para não parecer um esfomeado lá, né? Chega lá, roer até o pé da mesa. Paulo fala, quando você for para a ceia, coma em casa antes, para que aquele momento seja um momento de celebração, e não um momento de glutonaria, não um momento de bebedice. E estava acontecendo isso com a igreja de Coríntios, que era uma igreja que no começo da carta de 1 Coríntios, Paulo elogia muito ela. Era uma igreja cheia de dons, era uma igreja carismática, do sentido original da palavra, tinha os carismas, os dons do Espírito Santo. Havia muitas pessoas com o dom de falar em línguas, muitas pessoas com o dom de profetizar, muitas pessoas com o dom de revelações, de conhecimento. Uma igreja super carismática, dos dons do Espírito Santo, né? Não carismática de legal, né? Dos carismas, né? Porém, uma igreja muito carnal, que fazia as coisas de Deus de uma forma totalmente estranha. Onde já se viu ir para a ceia do Senhor para se embriagar? Estamos falando do vinho, que é uma bebida tradicionalmente judaica. Lá é normal, é como se fosse o nosso café aqui no Brasil. E a Bíblia alerta sobre o uso do vinho, né, que não deve ser para embriaguez, mas os irmãos se embriagavam na ceia. Olha só que coisa horrível que acontecia. Então, Paulo ele está explicando sobre o significado da ceia. Ele fala, o Senhor me mostrou, o Senhor me revelou o que aconteceu naquela noite, qual a profundidade daquilo que Jesus fez com aqueles homens lá, aqueles 12 discípulos. E ele falou que um momento como aquele só aconteceria depois, na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Mas enquanto nesse espaço de tempo não chegava às bodas do Cordeiro, nós teríamos que ficar lembrando. E Paulo acrescenta aqui uma parte que não tem nos evangelhos. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, a igreja, ela precisa entender que quando ela ceia, quando ela participa da ceia, ela está trazendo à memória aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então, irmão, isso aqui é muito mais do que um ritual. Ele é um memorial. É você lembrar, aquele pão ali ele não é o corpo de Jesus, mas ele está me lembrando que o corpo dele foi dilacerado pelos chicotes, ele foi totalmente desfigurado, ele sangrou até a morte, ele foi furado, ele foi transpassado pela lança. Esse pão, ele me lembra isso. No nosso caso aqui, suco de uva, o vinho, ele lembra que o sangue real, o sangue de Deus, do Deus que se fez carne, foi derramado por nós. E Jesus fala também que aquele que não participa do corpo e do sangue de Jesus, não tem parte com ele. Olha como a ceia ela é importante. Então, Paulo traz, espera aí, gente, ceia não é lugar de badalação. Tem igreja que
né, tem essa cultura que ceia é o momento de eu, de repente, colocar a minha melhor roupa, ou eu encontrar pessoas que eu não vejo o mês todo, porque vêm para a ceia. Tem igreja que se encontra, as igrejas todas, né, numa igreja maior, na sede, para fazer a ceia. Então, parece que é uma festividade. Não estou dizendo que não é uma festividade. Claro, é uma celebração. Mas é muito mais do que algo externo. É algo de nós entrarmos na reflexão sobre o que Jesus fez por nós. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. A base da nossa fé é não esquecer o que Jesus fez por nós. Quando nós esquecemos o que Ele fez por nós, nós passamos a ter uma vida sem sentido, uma vida cristã sem sentido. Que daí eu passo a me apoiar nas minhas experiências, na minha vivência, nos meus testemunhos, e eu esqueço que eu estou sendo quem eu sou hoje, porque um dia Jesus morreu por mim, e essa morte dele trouxe uma vida nova para mim. E Jesus fala que esse é o sangue de uma nova aliança. Irmãos, a ceia vem nos ensinar que o sangue dele foi o pacto de uma nova aliança. Ou seja, aquela aliança da lei, lá de trás de Moisés, dos sacrifícios, das penitências, isso não existe mais. Uma nova aliança foi iniciada. Deus fez uma aliança comigo e com você, através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela simboliza um recomeço. Ela simboliza uma abertura, onde caem-se muros, e todos os povos se tornam um só povo em Deus, chamado igreja. Até a antiga aliança havia apenas uma nação escolhida. Essa nação era Israel. A partir da segunda e nova aliança, nós passamos a ser o povo escolhido de Deus. E agora não tem mais distinção de cor, de raça, nacionalidade. Todo aquele que receber o sacrifício de Jesus passa a ser filho de Deus. Isso é a nova aliança. Eu e você não andamos mais debaixo do jugo da lei, das ordenanças, dos julgos. Faça, faça, não faça, não faça. Não. Mas se vivemos debaixo da graça, uma graça salvadora, não uma graça que me permite fazer o que eu quero. Muitos confundem graça com libertinagem. Eu vivo pela graça, sou salvo pela graça, eu faço o que eu quero. Não. O apóstolo Paulo fala em Romanos sobre isso. Ora, já que abundou a graça, né, eu posso fazer o que eu quero? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, quando a graça de Deus abunda na minha vida, se torna transbordante na minha vida, eu tenho desejo de abandonar o pecado. É o contrário. Se eu uso a desculpa da graça para fazer o que eu quero, viver minha vida, com a desculpa mentirosa e mal colocada de que eu não vivo mais debaixo de leis, então eu não preciso mais fazer. Não. Nós passamos a estar debaixo da palavra de Deus, e ela que nos guia. O Espírito Santo ministra em nossas vidas, nos leva a uma vida de arrependimento. As coisas do mundo já não fazem mais parte de nós, porque o Espírito Santo nos traz essa consciência. Isso chama-se novo nascimento, isso chama-se fazer parte da nova aliança, entender que Jesus transforma a nossa vida. Dizer que tem a vida transformada, mas nada acontece na sua vida, não é transformação.
Pode ser muitas coisas, pode ser estar inserido na igreja, no sentido de ser um membro, pode ser simpatizante da fé cristã, pode ser muita coisa, mas não significa que você realmente nasceu de novo. E a ceia vem nos lembrar que esse novo nascimento teve um preço de sangue. Jesus pagou esse preço, irmãos. Versículo 25, parte B do versículo. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Quando você pega aquele cálice ali, e você olha para aquele copinho, né, e vê aquele suco dentro, você precisa lembrar que Jesus derramou sangue por você. Se você não lembrar disso, você não agradecer, Senhor, obrigado, porque eu era um perturbado, porque eu era um coisa ruim. Jesus, tu mudasse a minha vida, eu era um pervertido, eu era um mentiroso. Jesus, obrigado, Jesus, porque tu transformaste o meu casamento. Obrigado, Jesus, porque onde eu estaria agora se eu não estivesse na tua presença? Eu preciso olhar para esse copinho com suco e dizer, Jesus, foi o teu sangue que mudou a minha vida. Irmãos, isso é importantíssimo. Isso é memória. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas vou falar de novo. Sempre tem alguém que não escuta, né? E família é assim, né, gente? Tem que escutar o pai falar aquela história 20 vezes e sempre achar que é uma novidade, né? Então, quem é da casa, por favor, entendam, né? Eu tenho os memoriais na minha casa que me fazem lembrar momentos marcantes da minha vida. A exemplo do nosso pastor, Gilberto, né? Nós fizemos um mural na nossa casa, bem na porta, que tem diversas fotos que trazem momentos maravilhosos da nossa vida. Viagens, passeios, momentos servindo ao Senhor. Então, quando a gente passa prestando atenção, a gente olha e lembra daquele momento, né? Aquele passeio em Gramados, aquela viagem em família, aquele dia que fomos falar de Jesus, né? Fazendo evangelismo, diversas coisas, né? Tem uma foto eu pegando a Gigi pelos 2 pés e levantando assim, que ela está com o cabelo todo, né? Não consigo mais fazer isso, mas uma época eu consegui, né? Então eu lembro desse momento, é um memorial. Tenho memoriais, momentos difíceis também. Eu tenho um carrinho da Hot Wheels, que eu acho que foi o Asaf que me deu, foi o Asaf, né? Um carrinho da Hot Wheels que é uma cadeirinha de roda, que é na época que eu andava de cadeira de roda, e está lá guardado. Quando eu olho para aquela cadeirinha de roda, em formato de carrinho da Hot Wheels, eu lembro que um dia eu andei de cadeira de roda. Eu não conseguia andar. É um memorial isso, irmãos. E cada vez que eu olho para aquilo, eu falo, Senhor, obrigado, Senhor. Quem sabe eu nunca andaria mais. Mas o Senhor fez, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele me abençoou, Ele me deu esse privilégio de poder voltar a andar. Ainda não de forma perfeita, como todo mundo, mas já consigo me virar. Só que um dia eu andei de cadeira de roda e aquilo vai ficar marcado. Então os memoriais, eles têm que servir para isso, irmãos. Eles precisam servir. Então você tomar a ceia só por tomar, só para participar e, né, demonstrar para todo mundo que você não tem pecado nenhum, não é por aí, irmãos. Tem que ser um memorial. Precisa ser. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor
indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse versículo, ele é bem forte, tá, irmãos? O que seria comer do pão e beber do cálice indignamente? Vamos refletir sobre isso, irmãos. Primeiramente, ninguém é digno, né? Então, se fosse por ser digno ou não ser digno, ninguém tinha que tomar a ceia. Então, esse indignamente aqui, ele está falando sobre a questão de fazer pouco caso desse momento. Ou seja, não dar a devida importância, ou não ter uma vida alinhada com a vontade de Deus, com aquilo que Deus nos pede como cristãos, e participar da ceia. Comer e beber indignamente é assim, eu já entendi o que Jesus quer de mim, mas eu não quero nada com isso que Ele quer, mas eu vou lá tomar a ceia. Ou seja, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Então, quando eu tomo a ceia nessa forma, eu estou sendo uma pessoa que está sendo indigna. Eu estou fazendo algo que eu não deveria fazer. O que é religião, o que é religiosidade evangélica, ela nos faz entender desse versículo, é o seguinte: se eu não estou bem, eu não tomo a ceia. Então, eu não estou bem, então não vou participar da ceia. Não é isso que o texto está dizendo. Esse versículo é uma chamada de atenção para que nós nos alinhemos com a vontade de Deus. Às vezes é muito mais fácil eu não querer tomar a ceia do que eu resolver uma situação. E o que a Bíblia está nos mandando é resolvermos essa situação. Mas não somente uma situação pontual, né? Estou com um problema de relacionamento com uma pessoa, por exemplo, que geralmente é um dos maiores motivos que as pessoas não ceiam, né? Não é somente para isso, mas sim pela compreensão de uma conduta cristã. Se eu não sou um cristão que dá testemunho da verdade do Evangelho, e eu tomo a ceia, eu estou tomando a ceia de forma indigna, porque eu sei o que Jesus quer de mim, no meu posicionamento como cristão, mas eu não faço. Se o meu casamento está sendo um casamento fora dos padrões que Deus quer que seja, mas eu vou tomar a ceia, e eu não faço nada para isso mudar, eu estou tomando a ceia indignamente. Esse versículo é um dos motivos pelos quais a gente, embora não esteja na Bíblia claramente, aconselha que quem não é batizado ainda em águas, que não tome a ceia. Ah, pastor, mas não está na Bíblia isso. Mas está na Bíblia, tem que ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Se a pessoa não quer se batizar, é porque ela não quer cumprir a palavra de Deus. Ela não decidiu ainda. Eu não senti no meu coração se deve batizar ou não. Não se sente no coração, gente. Obediência não é sentimento, obediência é obediência. É pela fé, é posicionamento. Então entendemos que é mais sensato participar da ceia quem é batizado. Não que quem é batizado é mais consciente ou preparado de quem não é. Vejam, porque quem aceita Jesus e tem um encontro com o Senhor, quer se batizar logo. Porque entendeu já pela Bíblia que é importante o batismo. E vemos na Bíblia que não tinha cerimônia para batismo. A gente, claro, tenta fazer um ensinamento para a pessoa entender por que a gente faz isso. Porque muitos vão na empolgação. Só por isso. Mas se você ver a Bíblia, Paulo pregou lá em Atos 16 para o carcereiro e batizou eles na mesma noite. Filipe pregou para o eunuco, que estava lá na carroça lá,
e já desceram no riacho e ele batizou o eunuco. Então não tinha sim um entendimento. Então por isso que a gente aconselha a participar da ceia quem é batizado. Por isso que a gente pede para as crianças não pegar o pãozinho e o suco no final do culto. Ah, pastor, por quê? Porque é sagrado? Ah, porque o pão é bento, o suco é bento, eles vão ficar com pecado? Não é isso, não. É para eles entenderem que é um momento especial. Especial. É um momento que eles precisam aguardar o tempo certo deles participarem. Criar um certo respeito por esse momento. Amém? Versículo 28. Examine-se a cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Meu irmão, isso aqui é muito forte. É muito forte. Participar da ceia significa estar inserido no corpo. A ceia é para a igreja. Então, se eu participo do ápice memorial da igreja, que é a ceia, porque é um memorial ápice da igreja, é a ceia, não que é o mais badalado, mas é o que Jesus mandou fazer, sempre, sempre, recordar do que ele fez. Se eu participo desse momento sem discernir o corpo de Cristo, sem discernir o que Jesus fez, mas eu faço no automático, se eu participo da ceia dessa forma, a pergunta é: como é que está o resto da minha vida? Se eu não dou a mínima importância para o significado da ceia, o que eu faço com o resto da minha vida cristã? Será que Jesus faz parte da minha vida? Irmão, entenda uma coisa, você precisa, isso é necessário, você precisa fazer a diferença aonde você está. Jesus falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você precisa iluminar e salgar. Irmãos, isso é obrigatório. Então, se eu participo da ceia, e eu não sou sal, eu não sou luz, eu não sou um filho de Deus, no meio de uma geração corrompida, que faz a diferença, não estou falando dos resultados. Nem sempre os resultados são positivos. Não é porque você é sal e luz da sua família que todos vão se converter. Queira Deus que isso aconteça, mas às vezes não acontece. Porque a conversão não depende de você, depende deles entenderem e se entregarem a Jesus. Mas fazer a diferença significa que você está sendo um ponto de referência aonde você está. E com certeza, quando a coisa apertar, eles sabem quem eles vão procurar. Porque na família tem um cara ali, uma mulher ali que é de Deus, é de oração, tem fé, ela é positiva nas palavras, agindo com fé e com autoridade, não é murmurento, não é negativo, pessimista. Uma pessoa de referência. Agora, se eu não sou essa pessoa que transmite a presença de Deus, que é pacificador, que é compreensivo, que é aquele que chama para perto, que ajuda, que estende a mão, eu não estou discernindo, irmãos, o corpo de Cristo.
nem o sacrifício de Cristo, o seu corpo derramado na cruz por nós, nem o que é ser corpo de Cristo, que é ser igreja, o que é ser um filho de Deus. Então eu estou participando da ceia para minha condenação, porque eu já sei o que eu tenho que ser, só que eu não estou sendo. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não estou fazendo. Então eu estou fazendo para minha condenação. Versículo 30. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Esse texto está parecendo o seguinte, né? Uma leitura assim, sem prestar atenção, né? Se eu for lá e comer aquele pão e tomar aquele suco da aurora, de forma indigna, eu vou ficar doente. Vai me dar uma dor de barriga segunda-feira, eu vou passar mal, eu vou ficar fraco na fé, porque eu fiz aquilo que não devia ter feito, porque eu não tenho consciência. Dá a entender, parece o versículo está falando isso, que vai fazer mal para mim participar da ceia. Só que não é isso que está falando o texto, irmãos. E fala aqui, quem come e bebe sem discernimento. Então, fazer as coisas sem o discernimento, sem entender aquilo que está fazendo, sem a devida consciência ou a devida responsabilidade, vai me acarretar em doença. E essa doença aqui, irmãos, maioria das vezes, não que não possa ser física, mas é espiritual. A doença e os sintomas dessa doença são claros. Murmuração, fofoca, mentira, intriga. Isso é doença, irmãos. O apóstolo Paulo fala sobre aqueles irmãos que dividiram a igreja e disse que as palavras deles eram como câncer. Isso no meio da igreja é doença. É igual um vírus que se espalha, irmãos. A divisão, a contenda, o falar mal, a palavrinha adocicada, né? Visse lá o que o irmão... Pois é, né? Não achei legal aquilo. Isso é fruto daquele que está doente. Aquele que está fraco. Ele está contaminado pela doença do pecado. Ele está contaminado pela fofoca, pela mentira. Por que acontece isso? Porque não discernimos o corpo de Cristo. É por isso que acontece. Participamos da ceia como se não fosse nada. Não damos a devida importância para o que Jesus fez por nós e começamos a adoecer. A verdade do Evangelho já não brilha mais aos nossos olhos. Quando ouvimos que Jesus morreu por nós, isso já não faz a menor importância. Nós queremos ouvir coisas
diferentes, porque já está chato escutar falar, pecado, pecado, Jesus e o sangue, e Jesus morreu, eu já sei que ele morreu. Quando passamos eu preciso de uma coisa diferente. Aí nós ficamos vulneráveis às falsas doutrinas, que Paulo também fala em suas cartas. Que os irmãos da época de Paulo também tinham desejo de ouvir coisas novas. Alguém que fale o que está por trás dessas páginas que ninguém sabe, só ele sabe, porque Deus revelou para ele. Como tem gente que prega assim, e como tem gente com vontade de escutar aquilo. Aquele pastor fala aquilo que eu nunca ouvi, porque ele leu por trás das palavras. Quando nos cansamos de ouvir as mesmas coisas, o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Não se canse de falar as mesmas coisas, porque elas são segurança. Nós precisamos nos alegrar sempre que ouvimos: Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus ressuscitou. Jesus voltará. Jesus transforma as vidas. Temos que sempre nos alegrar, porque senão vamos ficar doentes, em busca de novidades que serão insaciáveis. Hoje em dia a igreja está inventando muitas coisas para suprir a falta daquilo que é principal, que é a palavra de Deus. Aí se inventa muitas coisas para substituir. Eu não sou contra fazer coisas diferentes. Pelo contrário, eu acho legal. Mas quando eu faço aquilo para substituir aquilo que é o essencial, aí está errado. Então é por isso que muitos estão doentes. Por isso que muitos estão anêmicos na fé. Já estão tantos anos na igreja, mas não desenvolvem nada. Porque não entendem. Não praticam aquilo que aprendem. Não discernem a obra de Jesus na sua vida. Sempre estão apegados ao passado, aquilo que eles viveram lá atrás, se acham inferiores, incapazes, sei lá o quê. Ou acha que não precisa de algo diferente. Não, a minha vida está legal assim, pronto, eu vivo a minha vida, não vou ficar me envolvendo com igreja, com coisa. Eu quero viver minha vida. Muitos estão anêmicos, doentes, sempre com vontade de desistir, sempre com vontade, sempre tem que ter alguém ali manivelando a pessoa. Vamos lá, vamos, porque está doente, não entendeu ainda. Participa do corpo, participa da ceia, mas não discerne. Olha o que o texto fala aqui, irmãos, o que Paulo fala, versículo 31, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. O que é fazer um exame, irmãos? É fazer uma busca minuciosa para ter um resultado certo. A pessoa está com um desconforto em alguma parte do corpo, ela vai e faz um exame específico para aquilo. E ali o exame vai dizer o que está acontecendo. A pessoa está com pedra no rim. A pessoa está com problema no coração. Fez lá um eletrocardiograma, apareceu alguma coisa. A pessoa está com, sei lá, a glicose está alta, faz o exame de sangue e aparece. Um exame ele traz o resultado. O texto está falando para nós examinarmos a nós mesmos. Senhor, por que eu não saio da mesma? Não estou falando que você tem que ser maior que os outros, não é isso. Mas você tem que pelo menos crescer. É uma coisa natural, irmão, você precisa crescer na fé. Não fique satisfeito. Já congrega a comunidade de Amara há 10 anos. Que bênção. E glória a Deus por isso. Mas o que você cresceu em 10 anos? Eu não estou falando aqui de crescer corporativamente, tá, irmãos?
eu era um simples obreiro, agora eu sou um líder. Eu cresci. Não é isso que eu estou falando. Tá? Não é isso que eu estou falando. O Evangelho não nos chama para esse tipo de crescimento, mas é amadurecimento espiritual, que, consequentemente, vai me levar a assumir mais responsabilidades. Porque uma liderança, um ministério, uma responsabilidade, nada mais é do que algo que Jesus me deu para eu cumprir, para eu dizer meu sim e fazer, servir ao Senhor. Só isso. Mas nesse tempo que eu tenho de caminhada com Cristo, o que eu cresci? O que eu amadureci? Sabe que constantemente eu escuto a voz do Espírito Santo falando comigo e me leva à mudança de vida? Irmão, se você não tem essa experiência com o Espírito Santo, vai te converter? Porque o Espírito Santo ele foi deixado aqui na terra para a igreja. O Espírito Santo ele foi enviado para isso. E se ele não está falando contigo, ou tu não é crente, ou tu não é convertido, ou tu está te fazendo de bobo? É uma realidade? Está rindo, Maísa? Não é verdade? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi enviado. Jesus falou, seguinte, galera, vou para o Pai, mas não vão ficar sozinhos, vou enviar o Consolador. Ele vai vos ensinar toda a verdade. Ele é o segundo Paráclito, ele é o professor, ele é o auxiliador, ele é o Consolador, é o Espírito Santo. Então, se o crente não tem intimidade com o Espírito Santo, ou ele não é crente, ou ele está doente. O que o Espírito Santo faz? Ele ministra conosco. Vai lá e corrige. Vai e faz. Fala para aquela pessoa do meu amor. O Espírito Santo, ele faz isso, irmãos. O Espírito Santo, ele é atuante no meio da igreja, irmãos. Ele é atuante. Ele está fazendo, ele está em movimento. Ele está em constante movimento. E se você não tem ouvido a voz do Espírito Santo, meu irmão, clama, te examina. Olha o que está de errado. O que tem tampado os seus ouvidos de ouvir a voz do Espírito Santo? O texto fala, examine-se a si mesmo para não cair em juízo. (32) Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Irmão, você tem duas escolhas. E não tem uma terceira. Ou você é disciplinado, ou você é condenado. Qual você escolhe? Fica à vontade. Disciplinado ou condenado? O que é disciplina? É uma coisa boa a disciplina? É boa, mas é amarga. Desce rasgando. Ninguém fala, uau, que massa. Hoje eu fui disciplinado. Levei uma bronca, porque eu estava fazendo isso errado. Foi muito massa. Cara, como eu gosto de ser disciplinado. Ninguém fala isso. A gente fica bravo. A gente não gosta. A gente se bate. A gente quer arrumar uma explicação. É assim. A disciplina não é boa a primeiro momento para a gente, mas ela traz resultado. Quem escuta disciplina, geralmente recebe crescimento espiritual, porque ela leva à edificação. A disciplina traz edificação. Tiago fala, Hebreus, eu não lembro agora, se é Tiago ou se é Hebreus, né? Que a disciplina, a correção do Senhor é como pai que ama, é como pai que traz para perto, é o amor de Deus revelado. Isso é disciplina. Então, se eu não gosto de disciplina, se eu sou rebelde à disciplina, eu não sou filho.
é uma das características do Filho de Deus. Ele recebe a disciplina do Pai, e o Pai constantemente o disciplina. E conforme o versículo fala aqui, 32, se eu não for disciplinado, eu vou ser julgado. E aqui fala julgado com o mundo. Isso aqui fala de condenação, irmãos. Somente aquele que é filho de Deus entrará na eternidade. Somente quem é filho de Deus. Se eu não aceito a disciplina do Senhor, eu não sou filho. Logo, eu vou ser condenado com o mundo. Então, se eu vivo uma vida, entre aspas, uma vida cristã normal, eu venho para o culto, eu tomo a ceia, eu vivo minha vida normal, como se nada estivesse acontecendo, eu não estou discernindo aquilo que é o corpo de Cristo. E a palavra nos traz esse alerta hoje, irmãos, para você examinar, para você reavaliar a sua fé, reavaliar a sua postura cristã, reavaliar as suas atitudes, as suas decisões. Será que você tem levado uma vida debaixo de conselhos, por exemplo? Você tem o hábito de pedir conselhos? A Bíblia ensina a fazer isso. É sábio aquele que pede conselho, é tolo aquele que age pelo impulso. Quem sabe mudanças de hábito na sua vida te levarão a ter uma vida mais sábia. Mas é claro, você já ouviu isso muitas vezes. Não é a primeira vez que falamos sobre isso aqui. Mas quem sabe você nunca botou em prática. Aí você vai e faz tudo o que tem que fazer, do jeitinho que você acha que é melhor, você não consulta Deus, você não pede a Deus em oração um discernimento para tomar uma decisão, você não pede um conselho, e a sua vida vai seguindo o fluxo normal, como qualquer pessoa que não teme a Deus. Você não está discernindo. Você não está levando Deus em consideração na sua vida. A sua vida está sendo uma vida como qualquer pessoa, quem sabe, de uma boa índole, uma pessoa boa, uma pessoa socialmente correta, faz. E ser cristão não é isso. Tem pessoa que não serve a Jesus, que tem uma vida, uma conduta social e moral melhor do que muito crente, irmãos. Tem isso. Existe isso. Isso não é parâmetro. Ah, eu faço tudo certinho. Não é parâmetro. Precisamos discernir, entender quem é Jesus para nós, entender o meu posicionamento e examinar o nosso coração. Que o Senhor te leve hoje a essa reflexão. Para, pensa, reflete. Será que na sua conturbada rotina tem espaço para o Evangelho de Cristo? Será que na sua louca rotina semanal você consegue trazer Jesus para ser prioridade na sua vida? Ou a sua prioridade é trabalhar, ganhar dinheiro, a sua família, não que não seja importante, mas Cristo tem que ser prioridade. Jesus tem que ser maior do que a minha família. E quando eu falo Jesus, não falo igreja, não falo ministério, não falo fazer as coisas, mas Jesus tem que ser maior. Reflete sobre isso. Quem sabe Deus está te chamando para um compromisso maior com Ele. Você tem feito o que com isso? Ah, não, Senhor, não. Aí vem aquelas frases bonitas, né? Ah, eu sou indigno. Ah, eu não sirvo, porque eu sou muito pecador.
Deus está te chamando, meu irmão, é porque você é pecador mesmo. Todos somos pecadores. Fala a verdade. Senhor, eu não quero. Eu quero viver minha vida. Mas se o Senhor está me chamando, eu vou aceitar o chamado. Eu vou renunciar. Porque eu sei que se eu seguir o Senhor, eu vou ter que largar o barco, né? Eu não quero largar o barco como os discípulos fizeram. Não quero deixar a minha vida. Não quero deixar de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Falar as coisas que eu gosto de falar. Porque eu sei que se eu seguir a Jesus, vou ter que mudar de comportamento. Então eu prefiro ficar aqui na minha, ser apenas um espectador, aquele que gosta, que participa, que vê os milagres. Mas estou aqui na minha, uma multidão fiel, que sempre está vendo o que Jesus faz, mas que não tem compromisso com Ele. Não, compromisso eu não quero. Vai, vende todos os teus bens e me segue. Não, Senhor, aí está difícil, porque eu tenho bastante bens, eu tenho bastante coisa na vida que eu gosto, tenho bastante coisinha de estimação, então, obrigado, Senhor, mas vai ficar para um outro dia. Quem sabe, futuramente, eu aceito a tua proposta. Examina teu coração, meu irmão. Jesus chama para uma mudança de vida, uma mudança. Quem sabe a tua esposa está pedindo que você seja um melhor marido há muito tempo, e você não consegue, sabe por quê? Porque Jesus não está sendo teu Senhor, é só por isso. Quando Ele for o teu Senhor, você vai ser o melhor marido, isso tem que ser automático. Primeiro tem que ser Jesus, irmãos. É por isso que eu falo que tem que ser primeiro lugar, Jesus do que a família, porque Ele muda tudo, irmãos. Quando Ele é o centro, Ele muda tudo. Senhor, eu estou tomando a ceia hoje porque o Senhor é o centro da minha vida. É a razão de eu estar aqui. É a razão de eu ter a família que eu tenho. É o Senhor, mais nada. Ele tem que ser o centro, irmãos. Examina o teu coração nessa noite, examina as tuas atitudes, examina a tua postura como cristão. Não estou falando aqui apenas de coisas morais, né? O que tens feito lá. Não, mas a intenção do teu coração, você acorda de manhã e diz, Senhor, obrigado por esse dia, eu quero viver para a tua glória e quero dar testemunho, eu quero fazer a diferença, eu quero orar por aqueles que precisam de oração, eu quero falar daqueles que precisam ouvir a tua palavra. Ou será que você vai lembrar de ser crente só no domingo? Hoje tem culto, eu sou crente, é verdade? Então hoje não tem o jogo do Mengão, então eu vou para o culto. Porque quando tem o jogo do Mengão, eu sou mais Mengo do que Jesus, né? Amém? Vamos participar da ceia de uma forma diferente hoje? Vamos entender um pouco mais a ceia? Não quero que você deixe de ceiar hoje, não é isso. Não entre na questão da religião na cabeça, né? Não. Mas é porque eu estou com dívida em tal coisa, eu estou precisando acertar meus ponteiros com algum irmão, né? Então, ceia hoje e fala, Senhor, eu vou resolver isso. Eu entendi que eu preciso estar em comunhão contigo, com meus irmãos, eu vou resolver tal situação. Ceia para isso, irmãos. Examinar, tomar decisões. Só que assim, não espera só a ceia para fazer isso. A ceia é uma vez por mês. Não precisa ficar um mês com problema. Eu tenho que resolver até a próxima ceia, né? Então aí passa 4 semanas para resolver o problema. Não. Resolva rápido. Amém? O louvor pode ministrar uma canção, por favor? Pode contar? Vamos ficar de pé, queridos.
Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos examinar nosso coração. Vamos participar da ceia de uma forma diferente hoje. A próxima ceia que Jesus fará conosco será na eternidade. A ceia das bodas do Cordeiro. A ceia que acontecerá depois do casamento que haverá entre o noivo Jesus e a noiva igreja. Essa ceia será a festa de casamento. Estaremos oficialmente para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso, enquanto estamos aqui, irmãos, temos que lembrar que esse noivo está esperando esse dia maravilhoso. Esse noivo que a igreja aguarda, que voltará. Ele foi morto como um cordeiro. Cordeiro esse que o Apocalipse diz que é morto desde a fundação do mundo. Esse cordeiro que cumpriu a missão dada por Deus, que era resgatar a minha e a tua vida, resgatar a humanidade. Hebreus diz que o sangue desse cordeiro fala mais do que o sangue de Abel. É um sangue que pede ao Pai a justificação. O sangue de Abel pedia justiça pela morte. O sangue de Cristo pede a justificação. Esse sangue clama a Deus pela nossa salvação, pelo nosso perdão. Você não precisa fazer nada para Jesus te perdoar, irmão. Eu não sei qual é o seu trauma. Quem sabe você se sente uma pessoa indigna no sentido de não merecer alguma coisa, como se você não conseguisse alcançar esse perdão ou esse merecimento. Eu digo a você, você não precisa provar nada para Deus, você não precisa dar nada para Deus. Jesus já fez isso por você. E foi na cruz, irmãos, que Ele mostrou o seu amor por nós. Foi na cruz que Jesus mostrou que o pecador receberia o perdão através da morte de um justo. Alguém que não tinha pecado, alguém que não falhou. Entenda, meu irmão, que esse sangue está sobre a tua vida, te lavando, te curando, te restaurando. Esse sangue, ele começou uma obra na sua vida, e essa obra não acabou, ela continua. Esse sangue é vivo e atuante. O sangue de Jesus, além de nos transformar, nos converter, nos fazer ser outra pessoa, pessoa nova, Ele continua agindo em nossa vida. E nós somos transformados a cada dia, de glória em glória. Cada vez mais nós parecemos a imagem do Senhor. É isso que o sangue de Jesus faz em nossas vidas. Cada dia olhamos para Deus, olhamos para Jesus.
e olhamos para nós e dizemos: Senhor, eu preciso ser transformado. Sai do teu lugar, irmão. Vai buscar o pão, vai buscar o cálice. Glorifica a Deus. Agradeça a Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor. Pelo que o Senhor falou conosco nessa noite, Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor.
o Senhor tem feito em nossas vidas como igreja, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos queridos. O Senhor te abençoe. Uma ótima semana na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Irmãos, o cálice não é para jogar fora, tá? Não.